O sapateiro que virou evangelista. A reflexão de hoje está baseada na vida de um grande evangelista norte-americano do século XIX, Dwight Lyman Moody, ou D.L. Moody. Ele foi extremamente usado por Deus na área de evangelização. Milhares e milhares de pessoas se renderam a Cristo. Conta-se que de 500 mil a 1 milhão de pessoas se dobraram aos pés de Jesus através da vida, das pregações de Moody. Uma pessoa que se consagrou, se dedicou e foi abençoada por Deus, um ministério frutífero. Aí como explicar um ministério tão abençoado se ele não tinha uma formação teológica, uma formação formal de teologia, nem educacional, porque ele abandonou na 5ª série, mas Deus usou de forma tremenda. E eu quero convidá-lo para você mergulhar na história, voltarmos no tempo, irmos lá para os Estados Unidos no século XIX, aquela sociedade ali. E a história conta que Moody, ele veio de uma família simples, humilde, a mãe ficou viúva, 8 filhos, de 14 anos para baixo, e Moody era o 5º. Ela teve muita dificuldade para criar essas crianças. E com 17 anos, Moody, ele fala para a mãe, olha, eu quero ir para a cidade, quero trabalhar. E ele vai para Boston, trabalhar com o tio tinha uma loja de sapataria, ele vai morar e trabalhar. E ele começa a frequentar a igreja, começa a frequentar a escola dominical. E quando ele tem 18 anos, o seu professor de escola dominical sente o desejo de fazer uma visita para ele na loja mesmo. E ele vai, e ele estava na parte de trás, e ele fala com ele a respeito de Jesus, ele faz o apelo, ele sente que ele estava pronto para se entregar a Cristo. Então, a partir dali, ele começa a se envolver com a obra. E um determinado dia ele estava participando de um culto, e o pregador disse uma frase, disse o seguinte: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente consagrado a Ele. Então, naquele momento, o coração de Moody fervia pela obra, e ele falou no seu coração, eu quero ser esse homem. E ele, com a ajuda de Deus, eu vou ser esse homem. Então, a partir dali, ele começa a se consagrar na leitura, 2 horas por dia para ler a Bíblia. O seu período de oração, conta-se que a partir de 4 horas da manhã, teve dias que ele ficava até 8 horas orando, oração intensa diante de Deus. Começou a pregar nas igrejas, estava sendo usado por Deus. Depois ele casa, institui uma família, muda de cidade. Ele tenta continuar no seu trabalho de sapataria, mas Deus tem os planos dele. Então Deus mudou o plano com relação a Moody. Ele forma, né, uma escola dominical, uma classe. E essa classe virou uma igreja muito grande. E Moody se consagrando e sendo usado por Deus. Aí tem uma história interessante. Ele estava andando pelas ruas e ele sentiu, né, algo diferente no seu coração, no seu corpo. Era como se ele relata como se fosse energia magnética rondando o seu corpo. Ele corre, entra no quarto, vai orar, e ele é impactado pelo Espírito Santo. Ele tem uma experiência ali muito forte, um revestimento do Espírito Santo, e ele descreve aquela experiência como algo que não tem como descrever, da grandeza, do gozo, da alegria na presença de Deus. E quando Moody levanta daquele período de oração, ele nunca mais foi o mesmo. Ele é revestido pelo Espírito Santo, o seu ministério é muito mais frutífero, porque ele passa a pregar no poder do Espírito Santo. Ele era um pregador de multidões, pregava para 10, 20 mil pessoas, e as pessoas vinham até a frente, se dobrar diante de Cristo, através da unção, através daquele servo que se consagrou a Deus. E Moody tinha um ideal de vida seguinte, na mente dele, que o ID não era só a pessoa se converter.
partir dali tinha que ter um discipulado, um treinamento, ele criou instituições para treinar a liderança. Enfim, milhares e milhares de pessoas se renderam a Cristo através de Moody. Então, da mesma forma que Deus usou Moody e tantos outros nomes de pessoas que se consagraram e se dedicaram à obra, pessoas às vezes simples, né, sem um conhecimento, mas que tinham poder, que é o principal. Tem que atrelar, né, o conhecimento e também ao poder do Espírito Santo, que é o mais importante. Então Deus, ele está chamando pessoas, da mesma forma que Moody foi impactado. E ele disse, eis-me aqui, tipo assim, eu quero ser esse homem, eu quero me consagrar, eu quero fazer diferença. Ele fez, no século XIX, foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Então Deus quer contar conosco, com cada um de nós. Cada crente é um missionário e tem que fazer o seu papel. Uns têm um chamado para ter o tempo integral, um tempo mais dedicado. Então que Deus possa nos abençoar e que esse resumo, né, da biografia de Moody, o sapateiro que virou evangelista, possa te impactar da mesma forma que me impactou. Que Deus possa te abençoar e que nós possamos ser motivados a promover a evangelização, que Deus possa promover um avivamento em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.